Olá, eu sou o Frei Eric, este aqui é meu canal e eu faço parte da Resistência Científica. E o vídeo que vocês vão ver a seguir é parte do resultado de uma pesquisa sobre a influência dos fake news no processo democrático. O vídeo chama-se Fake News, Algoritmos e Democracia. O mundo é injusto quando a democracia é destruída. No imaginário popular, a frase campanha eleitoral está já atrelada a mentiras ou a tempo de mentiras. Basta perceber que quando se fala que determinado político não cumpriu algo que prometeu, se diz que isso foi apenas promessa de campanha. Contudo, esse é um processo que acompanha a humanidade desde a antiguidade. Se a disseminação de mentiras ou meias-verdades é algo tão antigo quanto o que conhecemos por civilização, o que há de tão novo quando falamos de fake news? As fake news surgiram na Idade Moderna, no século XVIII. Havia uma rainha chamada Maria Antonieta, na França, e durante essa época, no século XVIII, surgiram nos jornais franceses notícias ou comentários sobre essa rainha Maria Antonieta, só que falsas, difamando sua imagem. E essas notícias falsas, elas perduram até hoje. Devemos, antes de explicar isso, entender que a divulgação de notícias falsas e a propaganda sempre estiveram interligadas. Your money isn't everything. You'll be thinking it is when I take this ranch away from you. E aqui está justamente o outro lado da moeda, a função das mídias sociais. Redes sociais como Facebook, YouTube e Twitter, em seus viés comerciais, precisam manter o usuário mais tempo em suas plataformas, pois é assim que capitalizam o seu uso. Quanto mais tempo uma pessoa passa conectada a uma determinada plataforma, mais propaganda essa pessoa vê e, consequentemente, maior o capital gerado para a empresa. E nesse intuito de favorecer o tempo de permanência dos usuários, essas plataformas utilizam algoritmos que selecionam o que aparece para cada usuário de acordo com seus interesses. Então, os algoritmos, foi desenvolvido ali pelos meados de um tempo já mais antigo, né? Principalmente pelo matemático Alan Turing, que no período ali entre as guerras nazistas, ele acabou decifrando um pouco daquilo que eram os códigos dos nazistas. E com isso veio, o tempo passou e com isso caiu principalmente a questão dos computadores, né, o surgimento das novas tecnologias, e os algoritmos hoje são as palavras assim, modernas, que são muito utilizadas, que na maioria das vezes muitos de nós desconhecemos, né? Eles são capazes de fazer isso ou aquilo, eles são até mesmo capazes de hoje em dia acabar escolhendo por nós, né? Acabar escolhendo aquilo que vamos fazer, aquilo que vamos assistir. De certa forma, isso já está de fato presente na cultura, na estrutura cultural nossa. Além, claro, de favorecer os criadores de conteúdo, concedendo-lhes parte da renda obtida com as propagandas em seus compartilhamentos. Levando em consideração, né, que as redes sociais são para muitas pessoas, né, a principal fonte de informação. Isso tem até uma pesquisa que, no caso, o Sérgio ele traz no artigo dele, que diz que 70% dos brasileiros se informam, né, através das redes sociais. Quer dizer, eles têm ali as redes sociais, se não a única, pode ser, se não a única, mais ou menos a principal fonte de informação, né? Isso, no caso, os torna suscetíveis, né, a serem presos nessa bolha, né? E como é que isso se daria? Basicamente, a rede social, né, toda a rede social, ela trabalha com algoritmos, que são uma espécie de comandos pré-programados, né, de comandos de certa forma inteligente,
que tem basicamente a função de entregar, né, para os usuários, cada vez que eles acessam a página, um conteúdo que seja relevante, né, que essas pessoas considerem relevante, para que assim eles consigam então fazer com que esses usuários permaneçam o maior tempo possível acessando as páginas, né? Que é dessa forma, todos nós sabemos que essas redes sociais conseguem então arrecadar, ter lucro na verdade, né? Vendendo como que essa audiência aí, né, virtual. O funcionamento de seus algoritmos é guardado como segredo por cada plataforma, mas o objetivo é bem claro: favorecer que os usuários utilizem cada vez mais a plataforma, tendo acesso a conteúdos que são de seu interesse. That was awesome! Isso parece incrível, mas os usuários correm o risco de serem fechados em espécies de bolhas de conhecimento. E isso enfraquece o debate democrático nas redes sociais. A bolha limita a diversidade, já que o usuário segue recebendo indefinidamente conteúdo postado por aqueles seus amigos e conhecidos com quem já detém afinidades ideológicas. Dessa forma, fica menos sujeito a críticas e opiniões contraditórias, limitando assim a gama de informação que recebe. Acontece que quanto mais extremista forem as postagens, das quais o usuário apresenta interesse, mais a bolha se divide e mais fragmentadas ficam as informações compartilhadas. Nos meios sociais, os que defendem um ou outro lado de um debate se fecham em suas crenças e bloqueiam informações que as contradigam, aumentando a desinformação. E é justamente nesse ponto que as notícias falsas começam a se espalhar com facilidade. Até aqui, vimos que as notícias falsas são disseminadas na carona dos algoritmos das mídias sociais. Mas por que as pessoas divulgam essas notícias? O primeiro fato que podemos perceber, apontado por branco, é que as pessoas compartilham aquilo que geralmente corresponde à sua opinião. Nas palavras do autor, sem a menor cerimônia, pessoas com nível superior, com educação formal e supostamente cultas, passaram a compartilhar os maiores descalabros acerca de quem quer que fosse, por mais inverossímil que a informação parecesse. Apenas porque o que estava escrito estava em conformidade com o seu desejo, mesmo que estivesse em absoluto desacordo com a verdade. Outro ponto que pode ser observado, e esse tem um impacto mais direto na democracia, apontado por Bauman em sua obra Em Busca da Política, é que, para construir uma solidariedade, quando há uma situação de conflito, os indivíduos de uma sociedade elegem um inimigo comum. O sociólogo aponta que uma crescente incapacitação, ansiedade, esperteza e a tendência de buscar defeitos e apontá-los, a arranjar bodes expiatórios e agredir. Todas essas tendências são sintomas de uma corrosiva desesperança existencial. A rotina diária, agora rompida, não é confiável. Aqui podemos ter apenas uma ideia, como um vulto, de como esses recursos podem ser revertidos para a deturpação do que é a democracia. Com todos esses ingredientes, falta apenas um catalisador, que pode acelerar os efeitos dessa combinação. Esse catalisador é fornecido pelo poder econômico. Primeiro, devemos ter em conta que as plataformas permitem furar a bolha a partir de postagens patrocinadas, ou seja, é possível pagar para que se tenha um determinado conteúdo disponibilizado. Contudo, as principais plataformas possuem uma política de conteúdo patrocinado que inibe a divulgação de notícias falsas por esse meio. Então, como o capital pode burlar esse sistema e divulgar notícias falsas? Pessoas ou corporações com grande poder econômico podem contratar empresas especializadas em propagação de conteúdo. Essas empresas utilizam-se de robôs que não são nada além de programas de computador que publicam nas redes sociais determinados conteúdos previamente programados. Então, os conteúdos são publicados em diversos perfis falsos. Tem-se aí uma avalanche de compartilhamentos de um determinado conteúdo. Isso é capaz de manipular os algoritmos, fazendo com que esse conteúdo passe a ser tido como relevante para a plataforma. Juntando todos esses ingredientes, verdadeiras campanhas de fake news se lançam pelos porões da internet. Essas campanhas tiveram grande impacto nas eleições estadunidenses, no Brexit e também nas eleições brasileiras. A grande força dos fake news de influenciar os processos democráticos se deve primeiramente ao fato das redes sociais, seu principal habitat,
serem para muitas pessoas a principal fonte de informação. Nelas, a presença dos algoritmos que filtram e selecionam os conteúdos que serão exibidos na tela de cada usuário de acordo com seus interesses pessoais, limitam a visão de mundo desses e os tornam menos suscetíveis a críticas e opiniões contraditórias. Nas redes sociais, a vontade do usuário é o que vale. Dessa forma, movidos pela tendência de reafirmar as próprias ideias, muitas pessoas compartilham informações inverossímeis, simplesmente pelo fato de o conteúdo de tal compartilhamento estar alinhado ao seu desejo ou ao seu modo de pensar. O compartilhamento de notícias falsas se deve também ao excesso de informações, que impede o usuário de ler com atenção todas as notícias, de apurar seus conteúdos, pesquisando suas fontes, comparando as fontes alternativas e refletindo, para assim poder emitir uma opinião. Tudo isso limita a capacidade do usuário de adquirir uma visão ampla da conjuntura social e de desenvolver um pensamento crítico, elementos fundamentais para o desenvolvimento do diálogo e, consequentemente, da democracia.